O tema da mensagem: quando Jesus deseja ir além da cura. Quando Jesus deseja ir além da cura, Ele faz coisas que nós nunca imaginaremos. Marcos número 9, capítulo 9, é um contexto da transfiguração. No momento da história bíblica, quando Jesus teve não somente o rosto transformado, mudado, mas todo o seu próprio corpo. Pedro, Tiago e João contemplaram Jesus como ele era na essência, antes de vir à terra. Viram Jesus com o corpo totalmente glorificado, transformado. As roupas de Jesus brilhavam de tal maneira como um brilho que eles nunca tiveram visto antes. As vestes de Jesus eram um branco que eles não conheciam. Tiveram o privilégio de ver ali Moisés e Elias, e ainda numa nuvem de glória, contemplar e ouvir a voz de Deus. Eu quero falar para você que Jesus, Ele sempre quis te levar além daquilo que você imaginou para você mesmo. Jesus quer te levar a um lugar mais longe. Jesus quer te levar adiante. Mas uma percepção distorcida sobre a sua própria pessoa, você tem limitado a sua caminhada. Talvez você queira apenas uma cura, mas Jesus quer te dar muito mais do que uma cura. Talvez você queira uma simples porta de emprego, mas Jesus quer te dar muito mais do que uma simples porta de emprego. Jesus, Ele é sobrenatural, Ele sempre quer nos dar algo a mais. Cada narrativa bíblica, ela tem um objetivo que nem sempre nós compreendemos no início. E os discípulos também não entendiam no início algumas situações que ocorriam. Alguns milagres de Jesus nem sempre tinham como alvo principal aquele indivíduo. Mas Jesus usava aquele milagre para alcançar um segmento religioso chamado fariseus, saduceus. Jesus, ele contrariou a lógica. Jesus contrariou a religião. Jesus contrariou o judaísmo, que ensinava que no sábado não poderia curar, ensinar, caminhar longas distâncias. E Jesus, ele fez tudo aquilo que o homem não imaginava que deveria ser feito. Muitos duvidaram que ele fosse o Messias, mas ele era o Messias. A Bíblia diz em João que os seus os rejeitaram, mas todos os que o aceitaram foram feitos como filhos de Deus. É interessante que Jesus, ele quando fazia algum milagre, ele queria alcançar uma multidão, um grupo religioso, ou até mesmo fortalecer a fé dos seus discípulos. Interessante que Marcos 9 é o momento da transfiguração. É o momento no qual Jesus, ele chama 3 amigos íntimos. Talvez você possa pensar que Jesus tenha sido preconceituoso. Por que Jesus não levou os 12 discípulos ao Monte Hermon? O monte que no Antigo Testamento, lá no passado, era usado para práticas de idolatrias. Eu quero te dizer que onde Jesus coloca o pé, Ele santifica. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que furtava não furta mais. Porque quando Jesus se aposta no coração de um indivíduo, Ele transforma. Jesus transformou o Monte Hermon em um lugar de adoração. Anteriormente era um local profano, porque os antigos, os religiosos, entendiam que Deus habitava nos montes. Marcos capítulo 9, verso 2: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular. Jesus, às vezes, Ele não quer falar com todos ao mesmo tempo. Às vezes, quando Jesus quer fazer uma obra em uma família, em uma igreja, Ele começa a fazer a obra em um pequeno grupo. Começa com 3, aumenta para 4, aumenta para 5. Os 9 ficaram lá embaixo. Ficaram. A Bíblia diz que há um alto monte, Monte Hermon.
e transfigurou-se diante deles. Outras versões da Bíblia falam que as vestimentas de Jesus mudaram, o semblante de Jesus mudou. A palavra mudar aqui é metamorfose. Jesus, ele teve aquela imagem, aquela figura humana, aquela figura terrena, agora totalmente transformada pela glória de Deus. Pedro, Tiago e João contemplaram Jesus como ele era na essência. Ali foi uma experiência visível do poder de Deus. Somente pessoas incomuns, somente pessoas íntimas de Jesus conseguem ter experiências incomuns com Jesus. Somente pessoas diferentes, íntimas de Jesus, conseguem contemplá-lo no monte sagrado. Pessoas comuns contemplam milagres comuns a todos. Pessoas comuns andam na planície. Jesus deixou 9 discípulos e subiu com 3 que contemplaram o Rei dos Reis transfigurado. Conseguiram contemplar o Rei dos Reis na sua essência. Pessoas incomuns desfrutam de milagres incomuns. Vale a pena ser amigo íntimo de Jesus. Infelizmente, os 9 discípulos não eram tão íntimos de Jesus. Você ouve falar pouco desses outros discípulos. Você ouve falar de Pedro, Tiago e João. Sabe por que Jesus separou aqueles 3? Porque aqueles 3 homens foram um dos primeiros a ser chamados, mas isso não era suficiente. Aqueles 3 contemplaram milagres que outros não contemplaram. Aqueles 3 andaram com Jesus em lugares que outros não andaram. Aqueles 3 estiveram presentes no momento do Getsemane, quando Jesus pediu para que eles orassem. Eu quero te perguntar, querido, sabe por que você não consegue ver coisas sobrenaturais na tua vida? Porque você não estava no lugar que Jesus mandou você estar. Você não permaneceu na posição que Jesus mandou que você permanecesse. Mesmo que eles estivessem dormindo, enquanto Jesus estava orando, isso não tirou deles o crédito e o direito de ver Jesus transfigurado. Muitas pessoas não conseguem ser íntimos de Jesus porque não estão onde deveriam estar, não fazem aquilo que deveriam fazer. Porque eu não sei, amado. Mesmo assim, Jesus te ama. Mesmo assim, Ele quer o teu bem, querido. Quando Jesus quer ir além da cura física, Ele faz coisas que você não espera. Essa mensagem mexe muito comigo, querido. Uma mensagem que me faz refletir no meu ministério, na minha vida como pessoa. Jesus, Ele tem amigos íntimos, sim. Isso não é panelinha, não. Eram pessoas que compartilhavam do mesmo sentimento de Jesus e da mesma visão de Jesus. Houve um momento em que Jesus não pôde compartilhar tudo com todos os seus discípulos. Vai acontecer um momento na tua jornada cristã que Jesus não vai compartilhar coisas sobrenaturais com você ou comigo, porque nós não estamos preparados para entender aquele movimento espiritual que Jesus faz. Às vezes acontecem algumas coisas aqui na nossa igreja que algumas pessoas não conseguem entender ou não conseguem perceber o mover de Deus. Interpretam com os olhos naturais e com os olhos carnais. Interessante que no versículo 9
vai narrar o momento em que Jesus chega para Pedro, Tiago e João e diz o seguinte: olha, assim que nós descemos do monte, eu vou ordenar a vocês que não contem nada do que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Sabe o que Pedro, Tiago e João contemplaram ali no monte? Eles contemplaram o que os 9 não tiveram o privilégio de contemplar. Ele contemplou ali Moisés, que representava a lei e a antiga aliança. Eles contemplaram também Elias, que representava todos os profetas que falaram da parte de Deus. Guarda essa frase: quem é amigo íntimo de Jesus contempla coisas incomuns. Repita comigo: quem é amigo íntimo de Jesus? Quem é amigo íntimo de Jesus contempla coisas incomuns. contempla coisas incomuns. Pare de viver a experiência do outro. Construa com Jesus a sua própria experiência. A experiência de Pedro e Tiago e João não era para compartilhar com os outros, porque eles não iam entender o que aconteceu lá naquele monte. Às vezes a gente vive um momento gostoso no culto. Às vezes eu sinto a presença de Deus na pregação da palavra. E tem pessoas que não conseguem sentir o que eu sinto ou o que você sente. Porque somente amigos íntimos de Jesus conseguem enxergar com os olhos da fé. Interessante que a experiência de Pedro, Tiago e de João foram somente deles. Além de ver Moisés e Elias, eles ouviram a voz de Deus. Naquele momento, sabe que Deus estava falando para Pedro, Tiago e João: olha, a época de Moisés já passou, a época de Elias também, porque no exato momento em que Pedro, Tiago e João viram Moisés e Elias, falaram para o mestre: mestre, vamos construir uma cabana para cada um. De repente veio uma nuvem que cobriu o monte, e ali a voz de Deus confirma Jesus como o Messias, que veio cumprir as leis de Deus e dos profetas. E quando Pedro, Tiago e João olham, eles não conseguem mais contemplar Elias e Moisés. Só estava quem? Jesus. Amado, preste atenção: quem é amigo íntimo de Jesus é envolvido constantemente pela nuvem da glória de Deus. Versículo de número 7, olha o que está escrito no capítulo de número 9. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quem é amigo íntimo de Jesus, a todo instante é envolvido na alegria ou na tristeza por uma nuvem de glória. E dessa nuvem, o amigo íntimo de Jesus consegue ouvir nitidamente a voz de Deus dizendo: meu filho, eu estou contigo. Debaixo das minhas asas você estará seguro. Salmo 91:1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem é amigo íntimo de Jesus é envolvido em todos os momentos da vida por uma nuvem de glória que diz: meu filho, não tema, estou contigo, eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Amado, interessante que, sabe por que eles não poderiam contar isso para ninguém? Porque eles não iriam entender. Somente quem vive uma experiência marcante com Jesus consegue explicar aquilo que ele viveu. E nem todos
estão em sintonia com esse Deus poderoso? São vários fatores da vida que levam uma pessoa a perder o foco do reino. Não sei o que vai no teu coração, mas houve um momento também em que Jesus não pôde contar. Ele não pôde contar com todos os seus discípulos. Já houve época em que Jesus contava com você, precisava de você, porque você é instrumento, mas Ele não pode contar contigo. Quando Jesus subiu para o monte, Ele deixou os 9 e de repente, no meio da multidão, um pai desesperado, um pai que tinha um filho que agora era jovem, que desde a sua infância era atormentado por um demônio, por um espírito maligno que o lançava na água, que o lançava no fogo. E aquele pai, ao longo da história da criação daquele menino, sempre estava por perto para salvá-lo da morte. O diabo, ao longo da história da vida daquele jovem, sempre tentou tirar a vida daquele menino. Eu posso imaginar que aquele pai, atormentado, preocupado com a saúde do filho, olhou para os discípulos e esperou que os discípulos pudessem exorcizar aquele demônio, pudessem expulsar aquele demônio e curar a vida do filho. Então os escribas, os fariseus, a multidão e aquele homem levou aquele menino até os discípulos, os 9 que ficaram, e pediu para que os discípulos expulsassem aquele demônio. Jesus estava lá no monte, tranquilo, com Pedro, Tiago e João, outro nível de relacionamento. Mas Jesus tinha ensinado os discípulos tinham testemunhado do poder e da autoridade de Jesus, os discípulos já tinham expulsado outros demônios, Jesus tinha concedido a eles autoridade para curar a enfermidade, para expulsar demônios. Só que aqueles discípulos estavam muito cheios de si, muito autoritários, soberbos, vaidosos. E o coração daqueles discípulos estava longe do alvo, longe do foco. E para a tristeza daquele pai, e frustração total daquele pai, aqueles discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Então criou-se uma grande confusão ali. As pessoas começaram a duvidar do poder e da autoridade de Jesus. Começaram a questionar a vida dos discípulos. Quantas vezes, querido, a nossa autoridade, eu me incluo, já foi questionada por terceiros? Quantas vezes você já foi questionado? Quantas pessoas esperavam algo a mais de você e você frustrou essa pessoa? Quantas vezes Jesus precisou de você e você não estava ali para ajudá-lo? Quantas vezes as pessoas já te apresentaram alguém que não conhecia Jesus e você falhou? Aquele jovem desde a infância sofria com um espírito maligno. Interessante que quando eles desceram do topo do monte, verso 18, do capítulo de número 9, versículo 14: e quando se aproximou dos discípulos, Jesus, chegando com Pedro, Tiago e João, chegou próximo aos 9 discípulos que estavam lá. Ele percebeu uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Os escribas discutiam com os discípulos: que autoridade é essa? Cadê o poder de Jesus para curar um espírito, para expulsar um espírito? Que discípulos são vocês que não conseguem expulsar um demônio? Que não conseguem curar essa criança? Que discípulos são vocês que não têm uma palavra para consolar o pai dessa criança?
Este onde quer que o apanhe, despedaçam, e ele espuma, arranja os dentes e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam, eles não conseguiram, eles não tiveram fé suficiente. Pessoas comuns vivem experiências comuns a todos. Pessoas incomuns vivem experiências incomuns. Pessoas comuns são facilmente envolvidas pela multidão, são facilmente envolvidas em confusões. Pessoas incomuns não se envolvem em confusão, ela desfaz a confusão. Pessoa incomum não cria confusão, ela soluciona a confusão. Ao crente comum e o crente incomum. Os escribas e a multidão cercavam, discutiam sobre a autoridade e o poder deles, dos seus discípulos. Interessante que quando Jesus chega no versículo 15, a multidão foi ao encontro de Jesus. Amados, presta bem atenção. Onde Jesus está, o diabo ele se incomoda, porque a multidão foi ao encontro de Jesus em busca de uma resposta. Eu quero falar para você, meu amado, minha amada, que veio aqui nessa noite em busca de uma resposta. Talvez os homens, os médicos não conseguiram responder o seu questionamento, mas o Filho do Homem e o médico dos médicos, ele está aqui nesta noite e ele quer te socorrer, ele quer te ajudar. Pessoas te frustraram, te decepcionaram, mas Jesus não vai te decepcionar. E Jesus perguntou qual o motivo dessa discussão, qual o motivo dessa bagunça. Guarde essa frase também. Haverá um momento da sua vida que a sua fé será questionada por outras pessoas. Haverá um momento da sua vida, se você continuar vivendo como uma pessoa comum, a sua fé será questionada por outras pessoas. Que Deus é esse que você serve? Que crente é você? Que vive uma vidinha medíocre e comum, pecando e tendo prazer no pecado, deixando de fazer o que tem que ser feito, deixando de estar onde deveria realmente estar. Aqueles discípulos foram envergonhados. Isso trouxe uma grande irritação para Jesus. Jesus ficou muito irritado. Jesus foi envergonhado. E quantas vezes muitos discípulos têm envergonhado Jesus com as suas atitudes no local de trabalho? Tem envergonhado Jesus na sua família? Tem envergonhado Jesus no exercício do ministério, da sua própria vocação? Tem envergonhado Jesus por não exercer o seu próprio chamado com dignidade, com integridade e com honestidade, com amor? É aí que a nossa fé é questionada. Queremos que o outro mude, mas nós não queremos mudar. Queremos bênção, mas não devolvemos aquilo que recebemos de Deus. Há um momento que a sua fé será questionada. Sabe o que Jesus disse para os discípulos, verso 19? Ó geração incrédula, ó geração incrédula, ó geração que não tem fé, até quando estarei convosco? Ô filha, Jesus fala para você, para de ser incrédulo, creia no poder de Deus, creia no sobrenatural, saia da planície e vai para o monte. Vá buscar o sobrenatural. Saia da planície, deixa de ser um crente comum e se torna um crente incomum. Veja aquilo que as pessoas não conseguem ver no plano espiritual. Contemple a glória de Deus. Jesus havia dado autoridade àqueles homens para curar e para expulsar demônios.
sua plenitude. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio porque eles não tinham se apropriado literalmente do poder de Deus. Poder é virtude. Virtudes são qualidades morais, éticas e espirituais. Sem valores eticamente corretos, sem valores morais corretamente falando, não há poder, não há autoridade na vida de um discípulo de Jesus. Isso é quebra de princípio espiritual. Houve também um momento em que Jesus se utilizou da enfermidade de uma pessoa para despertar a fé de outra. Houve um momento onde Jesus usou a enfermidade de uma pessoa para despertar a fé de outra pessoa. A preocupação de Jesus não era exorcizar aquele demônio ali. A preocupação de Jesus era despertar a fé daquele pai. Porque expulsar demônio é algo simples, depende só de Jesus. Mas despertar a fé de uma pessoa não depende somente de Jesus, depende de quem, igreja? Depende da pessoa. Exorcizar um demônio dependia somente de Jesus. Ele poderia exorcizar o demônio daquele menino, mas Jesus não estava preocupado em exorcizar o demônio. Jesus estava preocupado em despertar a fé daquele pai. Talvez você esteja tão preocupado com a cura de um familiar ou com a sua própria cura, mas Jesus não está preocupado nesse exato momento em te curar. Jesus nesse momento não está preocupado em curar o seu familiar. Sabe o que Jesus quer? Ele quer usar essa enfermidade para te levantar desse sono espiritual, querido, que você está vivendo há anos. Você tem orado para Deus curar, mas Deus não quer curar ainda. Deus quer despertar a tua fé. Deus quer te trazer de volta para o eixo, para o caminho certo. Ele cura a hora que Ele quiser. Isso depende dele, mas despertar a fé depende do próprio indivíduo. Interessante que Jesus, ele chama aquele pai. Do verso 20 ao verso 22, você vai contemplar esse diálogo. Mas a frase que marca é quando Jesus pergunta àquele pai: há quanto tempo acontece essa manifestação com esse menino, com esse jovem? Sabe o que o pai falou? E você sabe onde estava esse menino nesse momento, esse jovem? Porque quando aquele demônio que estava na vida daquele jovem viu Jesus, sabe o que o demônio fez? Uma última tentativa de tirar a vida daquele jovem. Aquele demônio jogou aquele jovem no chão. Aquele jovem começou a se debater no chão. Aquele jovem começou a se machucar e começou a espumar pela boca. Eu imagino a agonia do pai vendo o filho gritando, rangendo o dente, se manifestando, e Jesus dialogando com ele. Eu acho que o pai internamente estava falando: por que ele não cura meu filho logo? Por que ele me pergunta isso? Vai demorar muito esse sofrimento, cura logo, Jesus. Talvez essa seja a sua pergunta: Jesus, por que o Senhor não curou ainda? Jesus, por que o Senhor não curou ainda? Jesus, por que o Senhor não libertou ainda, Jesus? Eu estou sofrendo, Jesus. Jesus queria ouvir da boca daquele pai: há quanto tempo isso acontece? Desde a infância. O texto não conta mais detalhes, mas eu posso imaginar aquele pai falando: olha, quando ele tinha 5 anos, ele se jogou na água, no mar da Galileia, e quase se afogou, e eu tive que mergulhar e salvá-lo. Quando ele tinha 12 anos, se jogou no fogo, se queimou, eu tive que salvá-lo. Outra vez ele se jogou entre as pedras, mas eu consegui salvá-lo. Aí Jesus faz uma pergunta para aquele homem, e a pergunta
Jesus fala para você hoje. Verso 23. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Jesus pergunta para aquele pai: olha, você tem fé? Você acredita que o seu filho pode ficar curado? Você crê que o teu filho pode ser liberto desse demônio? Aí o homem fez uma leitura pessoal, individual. Eu não tenho fé suficiente para acreditar. A minha vida não é digna de ter essa fé. Eu não me sinto digno disso. Guarde essa frase, querido. Guarde essa frase. Para você ir além da cura, para você ir além da cura, basta tão somente crer. Para você ir além da cura, para você ir além daquilo que você pede, que você clama, basta tão somente crer. Jesus deixou claro para aquele pai: se o pai tivesse fé, o filho seria curado. Jesus estava ali interessado em despertar a fé do pai. O poder espiritual só vem quando a pessoa muda o foco de si mesma e transfere o foco para Deus. Enquanto você estiver focando em seus desejos pessoais de uma forma extrema, deixando as coisas de Deus de lado, um demônio pode te atormentar, sim. Pode sim. Mas se você crer, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Meu amado, não ponha limites ao poder de Deus. O Pai havia colocado limites no poder de Deus. Com fé, tudo é possível. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você é uma pessoa comum ou você é uma pessoa incomum? Quem você é? Você tem fé suficientemente para receber a cura, ou para ministrar a cura, ou para receber aquilo que você entende que é a promessa de Deus? A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Então comece tirando o foco de você e comece a focar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça e as demais coisas te serão acrescentadas no tempo de Deus. Deus não está preocupado em te curar agora, Ele quer despertar tua fé. Ele não está preocupado em curar o teu ente querido, Ele quer despertar tua fé. Ele quer te colocar no campo de batalha como você sempre esteve. Às vezes eu fico conversando comigo mesmo: será que eu tenho pregado algo tão difícil de ser compreendido? Será que a minha mensagem é tão complexa? A mensagem minha não, a mensagem de Deus que passa pela minha boca? Ou será que as pessoas estão tão indiferentes que não conseguem perceber as coisas erradas que elas estão fazendo ou deixando de receber? Então, meu querido, eu quero concluir essa mensagem. Se você tem colocado limites no poder de Deus, se você não tem fé suficientemente para crer no milagre, peça nesta noite ajuda a Deus pela sua incredulidade. Faça como esse pai no versículo 24. E logo vai, olha só, preste atenção. A palavra clamando aqui significa em lágrimas. E logo, em lágrimas, clamando, aquele homem vendo seu filho no chão, rangendo os dentes, sofrendo, sangrando, vendo alguém que ele ama esfarecendo, porque o demônio tomou aquele menino de tal forma que a força daquele menino já não existia mais, ele não tinha mais fôlego.
espiritual? Qual é a tua leitura dessa mensagem? Sabe o que aquele homem falou para Jesus em lágrimas? Eu creio, Senhor. Eu creio que o meu filho pode ser curado. Ajuda-me pela minha incredulidade. Me ajude, Senhor, a ter fé. Eu quero meu filho curado. Amados, chegue-se diante do Senhor nessa noite com lágrimas, demonstrando a sua fraqueza. Aquele homem, ele foi aos pés de Jesus literalmente. E quando o homem chega-se aos pés de Jesus humildemente, ele sai restaurado e renovado. Talvez você não tenha sido curado, porque essa não é a vontade de Deus. Deus, ele quer que você continue sendo esse homem de fé e essa mulher de fé, porque a tua fé está contagiando muitas pessoas. E se Deus levar alguém que você ama, não é porque você não teve fé, e nem porque a pessoa não teve fé, é porque era propósito de Deus. Mas hoje ele vai fazer uma obra na tua casa. Eu, como pastor de ovelhas, o desejo do meu coração é que essa igreja estivesse lotada, repleta de pessoas. Quantas pessoas entraram hoje aqui, mas por uma razão tiveram que sair e perderam o melhor da festa. Essa experiência, por mais que você conte para eles não vão entender. Foi isso que Jesus estava falando para Pedro, Tiago e João. Porque existem momentos que acontecem na congregação local que nem todos têm condições de ouvir, entender e colocar em prática. Você foi um privilegiado. Você contemplou a nuvem da glória de Deus. Não contem para ninguém que vocês viram e ouviram aqui nesta noite, porque eles não vão entender nada. Porque hoje foi um momento seu, querido. Do verso 25 ao verso 27, é quando as pessoas olharam para aquele menino, aquele jovem, e falaram: ele está morto. Sabe o que Jesus faz quando alguém diz que não tem mais jeito? Quando alguém diz que não vai conseguir? Verso 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Eis, sinta a mão de Deus segurando na tua mão agora. Sinta a presença de Deus nesta hora. Vem cá, Emília, a nuvem de glória, vem cá, Emília. Eu quero só Emília, vem cá, Emília. Sinta a mão de Deus te erguendo agora. Quero convidá-lo a fechar os olhos. Eu quero convidá-lo, querido, a ouvir essa canção que diz que a nuvem da glória de Deus está nesse lugar. E quando a música estiver sendo entoada, se você sentir a mão de Deus te erguendo e te falando assim, uma voz no meio da nuvem: meu filho, você não é comum, você é incomum. Eu te criei para que você pudesse viver o melhor dessa terra e contemplar o sobrenatural. Se você já sentiu a mão de Jesus te erguendo, falando: meu filho, essa mensagem é para você. Se você está sentindo a mão de Jesus te erguendo, se levanta. Mas somente você que está sentindo a mão de Deus, Deus te levantando, Deus enxugando as tuas lágrimas, e você falando: Senhor, perdoa-me pela minha incredulidade. Eu creio, Senhor, no milagre. Eu creio no sobrenatural. Se você está sentindo a mão de Deus te colocando de pé, restaurando a tua vida, se coloque de pé e cante.
Senhor, perdoe pela minha incredulidade. Nuvem da glória de Deus repousa sobre nós. Se você quer que Ele te perdoe pela tua incredulidade, se coloque de pé. Senhor, aumenta a minha fé. De Deus, da sua presença está esse lugar. É verdade, Senhor, nós cremos. Nuvem da glória de Deus repousa sobre nós. Eu creio, Senhor. Esse lugar Nós cremos, Senhor. cheio da graça de Deus, da sua presença está esse lugar. Quero me envolver nesse mover, nunca mais me sair. Tu és o meu prazer. Nuvem de glória, nuvem de Vem sobre a igreja. Deixa a loucura. Mas leva eles a igreja. sobre mim. Quero me embriagar em tua presença. Quero me derramar pra sempre te Quero fazer um convite. Existe alguém entre nós aqui que já acompanha a igreja há um bom tempo, mas que ainda não recebeu no seu coração Jesus como Senhor e Salvador, e nessa noite sentiu-se profundamente tocado por Jesus e quer ser uma pessoa incomum, não mais comum, mas você precisa sim, você necessita sim fazer como aquele homem fez. Aquele homem foi até Jesus e disse: eu creio, perdoe-me pela minha incredulidade, eu quero viver o sobrenatural. Existe alguém entre nós que agora, hoje, quer receber publicamente em seu coração Jesus como Senhor e Salvador? Com um simples gesto, erguendo a sua mão, eu quero orar por você. Quantos nessa noite querem receber Jesus como Senhor e Salvador? Levante a sua mão onde você estiver. Alguém? Alguém quer receber? Glória a Deus, minha amada. Deus abençoe a sua vida. Glória seja dada ao Cordeiro. Pode abaixar a sua mão. Eu vou pedir a Alessandra que esteja ao lado dessa irmã, que está aqui ao lado da irmã Alice. Há mais alguém? Vem cá, Alessandra. esse lugar.
pessoa rica e abundantemente. Você recebe Jesus Cristo nessa noite como Senhor e Salvador? Você sabe que Ele pode todas as coisas? Amém. O que está fazendo aqui, rapaz? Glória a Deus! Aplauda o Senhor. Eu falei que hoje era uma noite de festa. Presta atenção no que eu vou falar. Somente pessoas incomuns conseguem contemplar antecipadamente aquilo que Jesus quer fazer. Somente pessoas incomuns conseguem contemplar antecipadamente aquilo que Jesus quer fazer. Mateus, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Você crê que Ele pode todas as coisas? E Deus te abençoe e te guarde. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma verdadeira festa. Você pode ser a 7ª pessoa a receber Jesus. Mais alguém quer receber Jesus nessa noite como Senhor e Salvador? Levante a sua mão onde você estiver. Há mais alguém? Há mais alguém? O meu convite é para você que está afastado do Evangelho, que conhece o Evangelho e quer voltar para Jesus nessa noite. Você quer voltar para Jesus hoje? Quer se reconciliar com